Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Declaro aberta a 53ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura da lista dos vereadores presentes. Boa noite a todos os presentes. Boa noite. Boa noite. Boa noite ao senhor Fernando Costa, que transmite as nossas reuniões ordinárias e também, porque não, as extraordinárias via Santa TV. Boa noite ao seu Silvio, sempre aqui presente, prestigiando o nosso trabalho. Gostaríamos que mais pessoas tivessem, às vezes nem todos têm a possibilidade, pelas suas dificuldades de distância, trabalho e tal, mas fica aqui o relato da presença do seu Silvio, sempre presente com a gente. Obrigado desde já. Encontram-se presentes os senhores vereadores Antônio Marcos Martins, vereadora Cláudia Cristina de Nimissá. Presente. É que, na verdade, eu vou só fazer a leitura dos que se encontram presentes, para nós fazermos uma diferenciação da questão, porque o regimento fala da presença, então basta que eu confirme a presença. Não. Aí a gente encerra a chamada a partir de agora. Tudo bem? Então, encontram-se presentes os senhores e senhoras vereadoras Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Nimissá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidney Constantino e Suelene Almeida. Ainda com a palavra o secretário da mesa diretora, o vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 52ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 19 dias do mês de março de 2018, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador José Raimundo de Castro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Nimissá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidney Constantino e Suelene Almeida. Continuando com a palavra, o secretário fez a leitura da correspondência recebida, a saber: a Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, juntamente com a Câmara Municipal e a Associação Ambientalista Copaíba de Socorro São Paulo, convidam para a apresentação do projeto Verde Novo, cujos objetivos são a recuperação das nascentes e matas ciliares nas propriedades rurais, que ocorrerá no dia 22 de março de 2018, quinta-feira, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em seguida, o senhor presidente solicitou aos vereadores o cumprimento do artigo 136 do Regimento Interno. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia, compreendendo a discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 007/2018, que institui gratificação mensal para os membros da Comissão Permanente de Licitação, Pregão e Procon da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, e da outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizou da palavra o vereador Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 007/2018 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. B. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 011/2018, que cria o Fundo Municipal de Educação, FME, e estabelece outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizou da palavra a vereadora Cláudia Cristina de Nimissá. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 011/2018 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. C. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 011/2018, que dispõe sobre o aumento do número de vagas do cargo de monitor de transporte escolar e da outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizar a palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Nimissá, Sidney Constantino e Suelene Almeida, Doroteia de Paula Amaro, Diego Luiz Casalotti e José Raimundo de Castro. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 011/2018 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. D.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 009/2018, que autoriza o Poder Executivo a instituir o projeto Canto Místico, Festival de MPB de Bueno Brandão, com distribuição de prêmios e da outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, os vereadores Sidney Constantini, Sueli Almeida, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro, Cláudia Cristina de Limissá, Antônio Marcos Martins, Maria Helena de Godoy Santos e Miriam Guimarães Luz utilizaram a palavra. Em seguida, o vereador José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal, solicitou a vice-presidente da mesa diretora, a vereadora Sueli Almeida, que assumisse a presidência para tomar parte na discussão que foi feita. Ato contínuo, usou da palavra para defender a aprovação do projeto de lei número 009/2018, sobre comentários maldosos em redes sociais e sobre a economia de dinheiro público com a realização de festivais. Em seguida, a senhora vice-presidente vereadora Sueli Almeida solicitou ao vereador José Raimundo de Castro que reassumisse a presidência. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 009/2018 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. E discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 010/2018, que altera dispositivos da Lei Municipal número 1752 de 2009, de 20 de março de 2009, e estabelece outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram a palavra os vereadores Sidney Constantini, Doroteia de Paula Amaro, Cláudia Cristina de Limissá, Sueli Almeida, Diego Luiz Casalotti e Antônio Marcos Martins. Em seguida, o vereador José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal, solicitou a vice-presidente da mesa diretora, a vereadora Sueli Almeida, que assumisse a presidência para tomar parte na discussão que foi feita. Ato contínuo, usou da palavra para tratar sobre as dificuldades em alterar para 100% os valores concedidos aos estudantes que frequentam regularmente cursos em outros municípios. Em seguida, a senhora vice-presidente vereadora Sueli Almeida solicitou ao vereador José Raimundo de Castro que reassumisse a presidência. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 010/2018 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. F. Votação em turno único da indicação número 009/2018 da vereadora Miriam Guimarães Luz, indicando ao senhor prefeito municipal que promova junto ao setor competente a manutenção das estradas de acesso às comunidades Fidêncios, Piquiras, Cachoeiro dos Luiz, Santana e Boa Esperança. Colocado em votação, a indicação número 009/2018 foi aprovada em turno único por unanimidade. G. Votação em turno único da indicação número 010/2018 do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal a alteração do decreto número 131 de 2013, o qual regulamenta a lei complementar número 1452 de 2002, Código de Posturas, no que concerne ao comércio ambulante em Bueno Brandão. Colocado em votação, a indicação número 010/2018 foi aprovada em turno único por unanimidade. H. Votação em turno único da moção número 002/2018 do vereador José Raimundo de Castro, requerendo que, após tramitação regimental, seja encaminhada a presente moção de agradecimento ao reverendíssimo Padre Benedito Ferreira da Costa por tudo que proporcionou à nossa paróquia, principalmente pelos momentos, experiências e ensinamentos que estarão gravados em nossos corações. Colocado em votação, a moção número 002/2018 foi aprovada em turno único por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei números 007/2018 e 011/2018, ora aprovados em segundo turno, seriam apreciados também em redação final nesta mesma reunião, e solicitou ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse os referidos pareceres de redação final, o que foi feito. Lidos e a seguir colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, o parecer de redação final do projeto de lei número 007/2018 e o parecer de redação final do projeto de lei número 011/2018 foram aprovados por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra à vereadora Cláudia Cristina de Limissá, que, de posse da mesma, solicitou ao vereador Antônio Marcos Martins esclarecimento sobre a indicação número 010/2018, o que foi feito. Também tratou sobre o assunto a vereadora Doroteia de Paula Amaro.
O vereador Antônio Marcos Martins tratou sobre a palestra a ser realizada no dia 22 de março do corrente ano, às 19 horas, promovida pela Associação Ambientalista Copaíba com o tema Verde Novo. O vereador Sidney Constantini falou sobre a inauguração do centro cirúrgico do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu ao presente de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 19 dias do mês de março de 2018. Todos de acordo? Sim. Sim. Ata aprovado. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo para a segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 011/2018, que dispõe sobre o aumento do número de vagas do cargo de monitor de transporte escolar e da outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 011/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 011/2018, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei complementar número 011/2018. Vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá? Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti? Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro? Sim. Vereador José Raimundo de Castro? Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos? Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz? Sim. Vereador Sidney Constantini? Sim. Vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei complementar número 011/2018 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 09/2018, que autoriza o Poder Executivo a instituir o projeto Canto Místico, Festival da MPB de Bueno Brandão, com distribuição de prêmios e da outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 009/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. com licença, senhor presidente, para falar assentado. Concedido. Eu quero fazer eu quero fazer até, não é o correto, né? Vou fazer uma analogia sobre situações que vêm ocorrendo dentro do nosso município. Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, sejam elas econômicas, estruturais, econômicas no caso de arrecadação, apesar do mês de janeiro e fevereiro terem me surpreendido positivamente em relação aos mesmos meses dos anos anteriores, principalmente em relação a 2017, em 2016 até que não.
mas em 2017 superou a expectativa. 2018 superou a expectativa em relação a 2017. Problemas estruturais, eu me refiro às estradas, e assim por diante, até mesmo organizacional, que nós enfrentamos. E isso não é apenas uma questão negativa do nosso município, infelizmente não. Eu vejo o quanto que o município caminha no sentido do lazer, o importante lazer para as pessoas. Bem colocado pelo vereador Sidney Constantini, antes, em off, assim como o vereador Diego Luiz Casalotti também comentou, a questão, por exemplo, esse final de semana teve um evento de grande proporção na cidade de Monticello, todos nós sabemos. Em conjunto com isso, Bueno Brandão ainda promoveu 2 eventos. Promoveu um evento, né, para os amantes. Então, tá vendo como eu nem sabia disso? Então, olha para vocês verem. Olha para vocês verem. Então, 4 eventos. 4 eventos. Num final de semana, cuja concorrência é grande. E os 4 eventos, todos abrangem diferentes gostos públicos. Né? Tivemos o SESC na praça, voltado, né, evento voltado às crianças. Tivemos motocross voltado ao esporte radical para quem gosta. Voo livre. A vereadora Suelene Almeida falou, voltado para os idosos. E assim também nós estamos votando e vamos partir também para a música de qualidade, conforme eu já relatei semana passada. E mais, como foi colocado pelo senhor presidente na semana passada, o vereador José Raimundo de Castro, eventos que não oneram em grande monta o erário público municipal. O SESC, por exemplo. O evento do SESC. O evento que se localizou no antigo campo de pouso. A prefeitura teve a despesa de montar a pista. No mais, é tudo por conta do organizador. Então, esse tipo de evento agrega a população, movimenta o município, né, agrada diferentes gostos, diferentes públicos, e não vamos ter tanto prejuízo, ou seja, nós vamos ter bônus e não tanto ônus com isso. É desse tipo de evento que o município precisa. Vejo que, nesse sentido, o Bueno Brandão caminha muito para o lado positivo, muito para o lado certo. Canto místico, festival sertanejo e assim por diante. Então, agora, por exemplo, a senhora Marcelina falando do evento, né, do Circuito Mineiro do Café e assim por diante. Quinta-feira nós tivemos aqui a palestra, sexta-feira tivemos homenagens. Agradeço já quem esteve presente desta casa e assim por diante. Assim a gente vai adquirindo cultura, assim nós vamos mudando a nossa ideologia, assim nós vamos conhecendo pessoas diferentes e assim nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo. Nesse sentido, caminhamos e muito para o caminho correto. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 09/2018, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 009/2018. Vereadora Tony Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amar. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 009/2018 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 010/2018, que altera dispositivo da Lei Municipal 1752 de 2009, de 20 de março de 2009, estabelece outras providências. Os senhores vereadores dispensam com a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 010/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Permissão para que eu possa Concedido. fazer uso da palavra assentada. Boa noite a todos. Boa noite. Meus cumprimentos aí à mesa diretora, né, em nome do presidente da Câmara, Zé Raimundo de Castro, os demais colegas, também os servidores dessa casa, e também aí seu Silvio, que nos acompanha sempre, também o Fernando, que, né, transmite nossas reuniões aí através das nossas TV. Só colocando mesmo que, como fazendo a leitura, fala que a alteração, né, do dispositivo da Lei 1752, mas para quem não acompanhou, né, acaba que não sabendo do que se trata o projeto. Mas está alterando, né, a Lei 1752 de 2009, de 20 de março de 2009, e estabelece outra providência. Se trata aí do auxílio do transporte, né, aí alterando, né, aumentando, né, o valor, no caso de R$20 aí para ajuda de custo para os estudantes, né, no caso dos estudantes que usam transporte Paulo Fino, Confidentes, Pouso Alegre e Espírito Santo do Pinhal. Então, gostaria que, como o pedido do vereador Diego, né, colega, que um dia se pague os 100%, né? Está ajudando aí com 50%, já é uma grande ajuda, né? Não é tudo, mas está ajudando, a prefeitura está ajudando, apoiando e incentivando. Então, meu voto é a favor, novamente, votei a favor no primeiro turno e estou votando também no segundo turno. E meu voto, né, com certeza, vou votar sim. É só isso. Obrigada. Não vendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 010/2018, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 010/2018. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casarotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Ok. Movi. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 010/2018 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 012/2018, que altera o dispositivo da Lei 562 de 9 de março de 1971. Projeto de lei complementar número 012/2018. Projeto de lei complementar número 012/2018. Altera disposições da Lei número 562 de 9 de março de 1971. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. O parágrafo 2º do artigo 163 da Lei número 562 de 1971 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Em se tratando de serviço extraordinário noturno, assim entendido prestado no período compreendido entre 22 e 5 horas, o valor da hora será acrescido de 25%. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Bueno Brandão, 20 de fevereiro de 2018, Silva Antônio Félix, prefeito municipal. Tem a presente proposição o intuito de regulamentar a questão do horário em que é devido adicional noturno em nosso município, que está em desacordo com a legislação da maioria dos municípios, com o Estatuto dos Servidores Públicos Federais e, inclusive, com a própria CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas do Trabalho. Veja-se que o nosso Estatuto dos Servidores é de 1971 e tem artigos que se encontram desatualizados, como o presente, o qual se pretende alterar com o presente projeto de lei complementar. Por tal razão, solicitamos a esta honrada Câmara Municipal que conheça da presente proposição em regime de urgência e, afinal, aprovem como medida de relevante interesse público. Atenciosamente, Silva Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 012/2018.
Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Sim. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Permissão? Que eu posso Concedido. falar? Então, essa lei, ela está alterando, né, essa lei de 1971, no qual trazia, né, no Estatuto do Servidor Público, né, a lei 562 de 1971, o horário, né, desses 25% recebido, né, pago para os vigilantes, né, noturnos. Então, contava das 18 às 6 horas da manhã, e sendo que eles recebem da 22 às 5 horas da manhã. Então, ele estava com desacordo, né, com as leis trabalhistas, né, com a CLT e com as leis federais. Então, a prefeitura está corrigindo essa lei. Essa lei é muito antiga, de 1971. Então, ela é muito antiga. Então, o meu voto é a favor, justificando que eles recebem das 22 às 5 horas da manhã. E a lei se tratava, né, das 18 horas às 6 horas da manhã. Então, ela estava em desacordo com a lei federal e também com as leis trabalhistas. Aproveitando, senhor presidente, gostaria, até eu estou digitando uma indicação, que a pedido dos vigilantes noturnos, existe um decreto, também tem na Constituição e também a lei federal e também o nosso estatuto, que prevê, no caso de, por exemplo, as gratificações para ao funcionário que trabalha, né, pela execução de trabalho de natureza especial com risco de vida ou saúde. No caso de periculosidade, esse é um decreto que eu achei que eles têm direito. Aí tem que ver a questão, assim, se como o nosso é estatuto, né? E a CLT que fala que eles têm direito a periculosidade. Então, eu sei que tem em vista que a prefeitura estava licitando, né, uma empresa no caso do profissional médico do trabalho e também o engenheiro do trabalho, para fazer o levantamento da insalubridade, né, adicional de insalubridade para os garis, né, pessoas que trabalham aí, vai na rua, no lixo, né, que eles realmente precisam mesmo. E aí gostaria também de colocar, quem sabe, colocar eles também, esse adicional noturno, tendo em vista que é uma profissão que eles trabalham e não usam arma, então é uma profissão de risco, eles trabalham à noite, né? Então está arriscado aí, né, perder a vida, né? Lógico que nossa cidade não é uma cidade, né, para tanto, mas entendo que, se for possível, que colocasse eles também. Então eu estou fazendo essa indicação que, se pudesse estudar a situação deles também, são 5 vigilantes, né, que colocasse aí. Mas eu ainda vou fazer a indicação e por hora meu voto é a favor, favorável. Obrigada. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Marcos Martins. Licença, senhor presidente, falar assentado. Concedido. Eu preciso apenas, até poderia a assessora jurídica nos elucidar a dúvida, no caso, elucidar a minha dúvida, conforme se encontra, 18 horas às 5 horas da manhã, acho que não às 6. É apenas uma dúvida que eu tenho. Se eu não me engano, esse projeto de lei complementar visa alterar o início do serviço extraordinário, mas não o término do seu serviço extraordinário. Tá bom? Tal colocação, porque me lembro que quando fiz o estudo, fui no Estatuto do Servidor, a Lei nº 562 de 1971, e lá já consta 5 horas da manhã e não 6. Apenas uma colocação basta. No caso, a doutora Neiva pode nos elucidar a dúvida. Sobre a questão de Vossa Senhoria, da indicação, devemos frisar que a Prefeitura tem até
já coloquei o conhecimento de Vossa Senhoria no final do ano passado, início deste ano, a questão do vencimento do PPRA de alguns servidores. A Prefeitura, nessa insistência, nessa tela, nesse assunto, até foi feita indicação de minha parte, aprovado por todos os vereadores, no final do ano passado, pedindo a renovação desse PPRA e também solicitando a contratação de profissional técnico para avaliar quais funções que se englobam dentro da periculosidade e dentro da insalubridade. Porque hoje, da forma que se encontra, há o risco de algumas pessoas não estarem recebendo e têm esse direito por instrução normativa do Ministério do Trabalho, principalmente da NR16, e outras que porventura possam estar recebendo, que porventura recebem e não têm esse direito. Não estou aqui afirmando, não sou eu, não sou um técnico do trabalho, não sou engenheiro do trabalho, para atestar, apenas uma suposição. Isso prejudica demais tanto o gestor público quanto o servidor público. O porquê? O gestor público pode amanhã responder pela questão do não pagamento, ou pode responder pela questão do pagamento indevido, e também o servidor é prejudicado no momento de sua aposentadoria, por exemplo. Dependendo das profissões, ele tem uma redução do seu tempo de trabalho para aposentar-se. Das 18 às 6. Isso, 18 às 6. Dessa maneira, a Prefeitura está promovendo o processo licitatório. Eu não sei a que passo está. Eu vi um mural lá na Prefeitura sexta-feira sobre essa questão, mas não me lembro os tópicos assim abordados. Me lembro compras de material e tal, mas esse tópico, salvo engano, não estava lá elucidado. Para a contratação de empresa, para avaliar periculosidade e para avaliar a insalubridade dos servidores. E sobre essa questão desse decreto de 2013, salvo engano, esse decreto de 2013, ele traz até uma circunstância bastante peculiar. Nós temos o vigilante e nós temos o vigia. São tratados, esse assunto é tratado de forma diferente pela legislação. Então, até isso tem que ser avaliado por esse profissional da área do trabalho. Porque hoje, da forma que o município se encontra, não tem o respaldo de um profissional habilitado para demonstrar que aquela pessoa possa ter o direito ou não à periculosidade e à insalubridade. Eu vou citar um exemplo, o PPRA. O PPRA é do risco ambiental, mas ele não é o documento hábil para atestar que o servidor tem o direito à insalubridade. É um outro processo. Haja vista a burocracia. Mas é o que tem, é o que existe. Então tem que ser acompanhado pela legislação. Principalmente nós estamos falando de algo sério que é o Ministério do Trabalho. A Prefeitura tem conhecimento disso, nós, vereadores, temos o conhecimento disso, os servidores sabem disso. Desde 2013, quando nós fizemos parte da 17ª legislatura, não todos, claro, os garis nos cobram disso, mas deixar bem claro, isso não pertence à responsabilidade ao Legislativo Municipal. Pode pertencer a nós num futuro projeto de lei, a nossa responsabilidade, mas isso é de prerrogativa exclusiva do Executivo Municipal. Cabe a nós indicar, demonstrar, solicitar. Né? Algumas pessoas falam, mas por que vocês não impetram uma ação do Ministério Público? Eu não sou a pessoa interessada no assunto, eu não sou um funcionário do Executivo para questionar. Nesse caso, é o próprio funcionário que tem que questionar. Como posso eu chegar junto ao Ministério Público e questionar uma situação de periculosidade, sendo que eu não exerço tal função? Não existe. Nem será acatado, nem será protocolado tal documento. Então a Prefeitura tem conhecimento disso e está trabalhando para regularizar essa situação. Espero que o quanto antes
Espero o mais breve possível, para o bem de todos os envolvidos, gestores e servidores, e até mesmo nós, vereadores, que somos cobrados de uma maneira indireta sobre o assunto. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 012/2018, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, projeto de lei complementar 012/2018. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Lúcia. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 012/2018 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da indicação número 011/2018. Indicação número 011/2018, senhor presidente. A vereadora que esta subscreve nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que encaminha a esta casa, projeto de lei que conceda folga ao funcionário público municipal no dia de seu aniversário. A referida indicação será, se atendida, assegurará a todos os servidores um dia de folga na data de seu aniversário, permitindo-lhes maior convívio familiar. Vale-se salientar que tal medida não trará prejuízo ao erário, visto que o servidor, ao ser prestigiado, recompensa a medida com maior desempenho no serviço. Ressalte-se que o município de Senador Amaral já regulamentou tal medida. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 12 dias do mês de março de 2018, vereadora Suelene Almeida, vice-presidente da mesa diretora. Em votação em turno único, a indicação número 011/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 012/2018. Indicação número 012/2018, senhor presidente. A vereadora que esta subscreve nos termos do artigo 206 do Regimento Interno indica ao senhor prefeito municipal a construção de pelo menos um parque inclusivo destinado às pessoas portadoras de necessidades especiais em nosso município. Tal medida reduzirá a exclusão social das crianças portadoras de necessidades especiais, que se acham muitas vezes impedidas de brincar e integrarem-se socialmente em razão da inexistência de espaços e equipamentos apropriados. Considerando os benefícios advindos da inclusão social, é que sugiro ao Executivo Municipal a construção de pelo menos um parque inclusivo destinado a pessoas portadoras de necessidades especiais, que representará mais uma conquista importante na implementação da cultura de inclusão social da criança portadora de necessidades especiais no município. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 12 dias do mês de março de 2018, vereadora Suelene Almeida, primeira vice-presidente da mesa diretora. Em votação em turno único, a indicação número 012/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Em votação em turno único, a indicação número 013/2018. Indicação número 03/2018, senhor presidente. A vereadora que esta subscreve nos termos do artigo 207 do Regimento Interno indica ao senhor prefeito municipal que promova junto ao setor competente a manutenção das estradas de acesso aos bairros Cachoeira dos Félix, Cascavel, Jardim e Boa Esperança. A presente indicação tem por objetivo atender as diversas reivindicações feitas pelos moradores dos referidos bairros, principalmente dos senhores popularmente conhecidos como Tonhão Veia e Dituória, que solicitam urgentemente reparos na estrada de acesso ao bairro Boa Esperança. Vale ressaltar que as estradas do nosso município têm causado transtornos aos munícipes, pois quando chove a estrada fica intransitável e prejudica diversos moradores e alunos das localidades. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2018, vereadora Suelene Almeida, primeira vice-presidente da mesa diretora. Em votação em turno único, a indicação número 013/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 014/2018. Indicação número 014/2018 ao senhor presidente José Raimundo de Castro, Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais.
A presente indicação demonstra 2 pontos na zona rural de Urbano Brandão que precisam de adequação em drenagem fluvial. Um dos pontos se localiza na comunidade de Jardim, próximo da encruzilhada, onde há acesso também para os bairros Vargem Grande e Cachoeira dos Félix, e ainda perto do atrativo turístico Cachoeira do Davi. O local em questão se encontra com a água fluvial sobre a via, ficando a passagem dos transeuntes dificultada. Quando ocorre o aumento do volume, a passagem fica impossibilitada, uma vez que pode ocorrer a retenção dos veículos e até o alagamento dos mesmos. O outro ponto se localiza no aclive e declive, situado entre os bairros Vargem Grande e Cachoeira dos Félix. O local é próximo das residências dos senhores popularmente conhecidos como Toninho do Zico e Joaquim do Zico. Esse último ponto se encontra com um tubo de concreto destruído, ficando os transeuntes sujeitos à queda do mesmo e impossibilidade de passagem quando da incidência de chuvas, uma vez que o local é bastante íngreme e não possui cascalho. Quando da feitura, verificar a possibilidade da instalação de novos tubos um pouco mais para baixo, pois haverá captação de mais um ponto de água proveniente de pastagem contígua à estrada já relacionada. Dessa maneira, indico as melhorias nos pontos em questão para a valorização de todos os envolvidos. Sem mais para o momento, subscrevo-me, Urbano Brandão, Minas Gerais, 19 de março de 2018, Antônio Marcos Martins, vereador da 18ª Legislatura, secretário da mesa diretora. Em votação em turno único, a indicação número 014/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 015/2018. Indicação número 015/2018 ao senhor presidente José Raimundo de Castro, Câmara Municipal de Urbano Brandão, Minas Gerais. A presente indicação visa demonstrar pontos na zona rural de Urbano Brandão, especificamente no aclive e declive situado entre os bairros Vargem Grande e Cachoeira dos Félix, próximo das residências dos senhores popularmente conhecidos como Toninho do Zico e Joaquim do Zico. Esses pontos, há muito tempo, apresentam enormes dificuldades aos transeuntes, inclusive pela presença de pedras, principalmente de grande porte. Dessa maneira, vista a realidade do local e a presença de máquina maior realizando o serviço no município, indica uma visita do responsável para avaliar a possibilidade de remoção dessas pedras, 2 pontos, e havendo conjuntura favorável, o serviço será de grande valia a todos os envolvidos. Sem mais para o momento, subscrevo-me, Urbano Brandão, 19 de março de 2018, Antônio Marcos Martins, vereador da 18ª Legislatura, secretário da mesa diretora. Em votação em turno único, a indicação número 015/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se. Aprovado por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 011/2018 e os projetos de lei números 09/2018 e o 010/2018, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Então, suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Senhores vereadores, dispensam os 10 minutos? Sim. Então, reabertos os trabalhos, solicita a presidente de Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os projetos de redação final do projeto de lei complementar número 011/2018, o parecer de redação final do projeto de lei número 009/2018 e o parecer de redação final do projeto de lei número 010/2018. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 011/2018. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 011/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 011/2018, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 011/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade.
Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 009/2018. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 009/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 09/2018, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 09/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 010/2018. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 010/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação, o projeto de lei número 010/2018 está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de número 010/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. permissão para que eu possa fazer uso da palavra. Concedido. Não sei se é de conhecimento de todos, mas está correndo um abaixo-assinado aí na cidade, que encabeçado pelo Bill, né, da locadora. Inclusive, ele procurou, né, a Câmara, e o Antônio Marcos estava aqui de manhã, recebeu, e logo após eu cheguei, né. E aí eu falei com ele que eu faço compromisso, né, pegando uma dessas listas, para estar colhendo assinatura aí de todo mundo. Com esse abaixo-assinado se trata da taxa abusiva do esgoto que a Copasa vem cobrando aí indevidamente. Então, quem quiser, né, pessoal, eu estou com o abaixo-assinado, se precisar também, né, vou estar na casa também, quem precisar, vou estar colhendo onde eu estou com a lista, e dizer que a Câmara está apoiando, né, a vereadora Miriam teve lá na coordenadoria da Copasa em Pouso Alegre, né, o vereador Antônio Marcos já entrou, moveu uma ação contra a Copasa, e dizer que a Câmara não está omissa à questão, né, do descaso com a Copasa, que a gente está, assim, trabalhando de todas as maneiras para que resolva essa questão. E esclarecer também que, assim, eu fui colher a assinatura de uma pessoa, né, não vou citar nome que não vem ao caso, e ela disse assim que um ex-candidato vereador, né, no caso o Nino Brolesi, que entrou, também está fazendo um movimento aí contra a Copasa, e que ela não gostaria de assinar não, porque ia atrapalhar a ação dele lá. Aí eu falei assim, não tem nada a ver. Se ele também está movendo uma ação, alguma coisa do tipo, né, contra a Copasa, só venha somar. Se você assinar não tem nada, então junta mais provas, né, eu acho que mais forças ainda, que a gente consegue, né, todo mundo lutando aí, todo mundo engajado nessa causa, eu acho que tem só a somar. Então, não tem que pensar assim, porque uma ação vai atrapalhar a outra, não tem nada a ver. E só a somar. Então, deixar bem claro isso. E outra questão também, acho que foi a indicação da Miriam, né, da vereadora Miriam, no caso das estradas ali dos Fidêncios e Sertãozinho, acho que você fez a indicação, né? Eu estava ontem de manhã na praça, né? Eu levei as crianças para lá, para divertir lá com os brinquedos, né? No final estava muito legal e as crianças adoraram. E parabenizar, né, a prefeitura por trazer aí também, né, como diz, tem que pensar nas crianças também. E então tinha moradores de lá que diz que a estrada tá horrível, então tá assim precisando mesmo de ir lá, de fazer a manutenção necessária. Então eu pedi a vocês que tenham, não que eu não tenha acesso lá, mas vocês estão lá mais próximo e mais vezes lá,
que peça, né, o que toma conta lá das estradas, porque tá feio. E ele falou assim, nossa, nós estamos abandonados, né? Foi o que ele me passou. Então, se puder dar uma ajuda mesmo e for lá, né, para arrumar as estradas dele, é só reforçando mesmo o pedido da vereadora Miriam Guimarães. E no mais é isso, e dizer que a gente, né, a gente cobra de todas as maneiras, mas a Câmara às vezes, né, precisa, né, como o Executivo precisa de nós também precisamos da ajuda deles, para a gente dar esse respaldo à população. Mas nós estamos aí, né, se precisando, a gente está à disposição. Obrigada. Boa noite. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Bom, primeiro, quero dizer para falar sentar, senhor presidente. Concedido. Ainda resquício do anterior. Primeiro, eu quero fazer um agradecimento a todos os presentes da quinta-feira, que a vereadora Maria Helena não esteve presente, se não me engano a vereadora Doroteia também não esteve, mas vocês sabem da importância do assunto e eu tenho certeza que vocês vão fazer o mesmo que os demais vereadores, todos nós vereadores, temos a obrigação de fazer, que é espalhar a notícia. Se nós conquistarmos, se cada vereador conquistar uma, duas famílias que se sensibilizem pelo assunto, nossa parte está feita. Quanto mais nós alcançarmos, melhor. Mas é devagar, é de passo a passo, não é do nada que acontece. Nós temos uma cultura de anos e anos contrária ao que hoje nós buscamos, que nós pregamos. Então, realmente, não é de uma hora para outra. Então, fica aqui o agradecimento a todos que estiveram aqui presentes. E espero que daquela palestra tenha frutos, surja frutos e a gente possa usufruir dele posteriormente. Segundo sobre os eventos, desculpem a falha no momento dos outros dois eventos, eu não sabia. Eu tento acompanhar sempre a página da Prefeitura para saber dos eventos. Eu não vi essa parte, de forma nenhuma eu não vi. Pode ter sido uma falha minha, uma falha de comunicação, pouca divulgação, não é isso. Então, não quero aqui saber quem é o responsável, pode ter sido a minha falha, mas eu não vi, não sabia. Mas parabéns a quem organizou, aos diretos e indiretos participantes. Terceiro, sobre a Copasa. Eu não ia abrir esse assunto, eu explico por que eu não ia abrir esse protocolo, esse documento, segunda-feira passada, junto ao Ministério Público. Muito simples, e eu justifico de uma maneira mais tranquila do mundo por que eu não ia abrir esse documento por hora. Ele não ia torná-lo público. Poucas pessoas sabem, e eu pedi que as pessoas ficassem em silêncio em relação a isso. Nós temos um inquérito civil público contra a Copasa desde 2009, nesse Ministério Público de Monte Brandão. Então vejam, 2018 mais um ano lá, da década passada, 9 anos, vamos colocar, 9 anos. A última movimentação do ICP foi em 2017 sobre a denúncia de um proprietário de imóvel urbano cujo esgoto é despejado em sua propriedade. Não vou citar o nome dele aqui, que não vem ao caso e também, na minha visão, bom, deixa para lá. Por isso que eu não ia abrir esse documento, porque pode levar anos para resolver alguma coisa. Anexei a lei de 97, o contrato celebrado entre o município de Guano Brandão e Copasa é de 1997, 22 de junho de 1997. A concessão do tratamento de esgoto e tratamento da água vai até 2027. Anexei o boletim de ocorrência da Polícia Militar do Meio Ambiente da sede de Ouro Fino, a qual multou a Copasa em quase R$18 mil, por mim tinha que ser R$1 milhão, R$2 milhões. O nosso país não aprende porque as multas são mínimas. A gente cansa de ver no noticiário internacional que a multa é R$1 milhão, R$2 milhões, R$3 milhões em dólares, euros, e assim por diante. Quando o responsável
responsável, o poder de polícia agir dessa forma, tudo começa a tomar um outro trilho. E anexei uma lista de 158 imóveis fornecida pela própria Copasa, que não tem sequer a coleta do esgoto. O vereador José Raimundo de Castro sabe muito bem do que eu estou falando. Tudo isso foi anexado à minha representação contra a Copasa. E solicitei que esta manifestação fosse agregada ao ICP, ao inquérito já instaurado lá de 2009, para que tomasse uma outra proporção e para que a atual promotora tome as providências. Inclusive, no final desse documento, eu solicitei a suspensão da cobrança até que toda a rede esteja, os imóveis urbanos estejam agregados pelo tratamento de esgoto. O pessoal pode até falar, mas não adianta. Adianta. Entre na ouvidoria do Copasa, reclamem da água suja que chega na torneira, do mau cheiro num bueiro, reclamem de um buraco que ficou mal tapado, tapou-se mal, ficou um buraco. Reclamem que talvez a lentidão no atendimento local. Reclamem do que puder na ouvidoria do Copasa. O que puder. É somente dessa maneira que nós vamos conseguir algo. É somente assim. Não resolve de prontidão, mas lá na frente vai respingando, vai carregando o encarregado de reclamações. E eu falo para vocês, a outra concessionária que trabalha no município para o fornecimento de um serviço público, não me refiro a Bragantina, hoje Energisa. A Energisa, há mais de um ano atrás, trouxe um pessoal da sua diretoria aqui para termos uma pequena audiência, para aceitar as nossas reclamações. Eles escolheram o Guano Brandão para tal. Colocamos as situações. O Guano Brandão melhorou muito o atendimento da Energisa, principalmente na queda de energia. Agora, vê se a Copasa faz isso. Não faz. Então, nós temos que reclamar. Reclamem. Se vocês estão ali, reclamem. A minha parte eu venho fazendo há anos contra a Copasa. Eu tenho questões até particulares que eu não vou falar aqui, que não é o caso, porque nós aqui tratamos de assunto público, que eu já coloquei o encarregado da Copasa local em situação difícil junto à diretoria da Copasa. O porquê ele estava faltando com as suas obrigações no serviço. Prejudicando a mim, ao proprietário do imóvel, ao proprietário da empresa e assim por diante. Então não temos que temer, nós estamos no nosso direito. Reclamem, assinem esse abaixo-assinado, protocolem junto ao Ministério Público, solicitem que se agregue ao ICP e vamos em frente. É importante nós termos a Copasa como nossa aliada, não como nossa inimiga, mas desde que ela também faça a sua parte correta. Então, eu não ia falar mais sobre isso, mas como a vereadora colocou, eu já estou aqui abrindo isso e deixar bem claro, a minha parte eu já venho fazendo. Eu já venho acompanhando o problema há tempos. Obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Sidney Constantino. Boa noite a todos. Boa noite. Professor Silvio, Fernando Costa, que transmite as reuniões ao vivo aqui da Câmara Municipal. Outra comemoração boa também que teve da prefeita de Quirjo também é a sala do empreendedor individual, uma parceria, né, com o Estado. Isso é muito bom também, entendeu? Porque o pequeno empreendedor também dá muito emprego para a cidade de Blumenau. Eles falaram na sexta-feira da inauguração lá. E eu vou te contar a verdade para você, o grande tá emprego, igual o pequeno também chega na hora que nem agora, Semana Santa, fim de ano, Carnaval, né? Olha, quase 80% do total dos empregos que dá. Você entende? Então, é uma boa coisa para o município, você entende? Eu acho que isso aí é uma boa coisa. Outra coisa, que ele ia falando também, aqui mesmo que a gente tivemos que a reunião esses dias atrás, estava falando também dos jardins, lá em cima também, lá perto do bar do Jefinho, né? Já começou a construção também do jardim lá, né? Aquele jardinzinho lá, que é do Ilote, que é da prefeitura, da direita, subindo aqui para lá, subindo pro Cristo. Então deu umas melhorias ali, vai arrumar ali. A creche está mexendo, você vê, hoje já chegou a caixa de água, né? Os caras vão deixar funcionando, já com água já dentro, entendeu? Os caras vão ficar aí, mas chegou lá.
Flávio, não sei quantos mil litros que é aquilo, mas eu estava vendo eles colocar lá, olhar, e aí nada. Então o prefeito está fazendo as coisas. Então é isso aí. Muito obrigado. Com a palavra, vereadora Mina Guimarães Russo. Concedido. Boa noite a todos. Para falar sobre esse abaixo-assinado da Copasa, na reunião que eu fui lá, a Rosângela pediu para a gente passar para as pessoas para ligar no número 115 e anotar o número do protocolo. Inclusive, eu fiz uma reclamação no 115, não passou 10 minutos, o funcionário da Copasa já esteve lá na porta da minha casa para dar a descarga. Só que toda vez vai dar descarga, então tem que resolver o problema, o que está acontecendo com essas águas sujas. Então, para deixar aqui registrado, para todos, para ligar no 115, além de ter eles podem ir lá para resolver, né, aparentemente na hora, o caso, e outro fica registrado lá e ajuda também a Copasa, né, ao saneamento de Pouso Alegre, porque eles pedem, às vezes, recurso. Então, quanto mais reclamação tiver, então mais recurso vem para eles poder também estar oferecendo um serviço de boa qualidade. Só isso, obrigada. Com a palavra, vereadora Suelene Almeida. Essa é a permissão que nós Concedido. sobre nossas estradas, né? Realmente estão calmos, né? E a chuva também, né? A gente precisa, mas não está cooperando muito, não. Na linha de transporte escolar que faz Cachoeira dos Félix, Serra do Cascavel, Jardim, olha, realmente está um caos mesmo, tá? Tá horrível. Eu até acompanhei a semana passada, né, uma linha terceirizada e ficamos no caminho e que esse dia não estava chovendo. Não tinha como passar devido ao... Eu não digo buraco que tinha, já tinha vala na estrada, né, vala, e não tinha como a Kombi passar. Era vala já que a chuva tinha, né, feito, né, devido às correntezas, e o transporte não pôde passar, voltou. E também, assim, que se agilize as máquinas, né, a gente fala, as máquinas quebradas. Então, que se agiliza, porque na parte da manhã, esses dias, na parte da manhã, uma máquina deu problema, precisou de uma peça na parte da manhã. Então, eu tenho certeza que eles teriam o resto do dia para comprar essa peça, né, seja lá onde for. Mas então ainda foram no outro dia. Quer dizer que a máquina, por causa de uma peça, ficou 3 dias parado. Então, que se agilize, né, a pessoa que é responsável para comprar as peças, que agiliza isso, porque realmente a gente tem ouvido muito mesmo dos moradores da zona rural sobre a estrada. Né, a gente sabe que o trabalho está sendo feito, o município é muito grande, mas que vê, né, esses lugares que estão em calamidade, né, e toma providência, né, porque, olha, tem gente aí falando, né, e tem coisa que a gente se magoa, mas não pode responder, porque realmente os moradores só precisam de estrada e muitos bairros não estão tendo, né. Boa noite. Me permite uma parte, senhora vereadora? Eu vou expressar um fato sobre essa questão das máquinas. O Bueno Brandão hoje tem 3 motos niveladores. Hoje 2 se encontravam na garagem, uma para trocar o calço da lâmina, que não pode ficar trabalhando com o calço com folga, que vai afetar outras partes da máquina. A outra trocar uma mangueira de refrigeração, que acusou o problema, também não pode trabalhar. E essa mangueira foi pedida. Não tinha na loja de Pouso Alegre, que é a responsável vencedora do certame, vencedora da licitação, teve que pedir para outra loja e outra filial. Chegou em Pouso Alegre, veio pelo motorista do Departamento de Saúde. Até o horário que estava em Pouso Alegre, e o responsável não compensava ir buscar, porque não teria como consertar. E a terceira máquina se encontra em Pouso Alegre, na empresa que venceu a licitação, para fazer os reparos elétricos e também a parte de arrefecimento da mesma. Então vejamos só, hoje, por exemplo, nós estamos sem nenhuma. Assim, o responsável falou que o responsável da empresa que venceu a licitação pediu até o dia 5 de abril para entregar essa terceira patroa, essa terceira moto do vereador. Esse é um fato. Outra questão importante.
Eu bato nessa tecla e acho que eu vou morrer batendo nessa tecla, e eu não sei até onde eu vou, né? Eu às vezes saio de casa bem e volto irritado. Eu falei para o vereador Zé Ramon de Castro semana passada, quando eu saio de Bueno Brandão, eu posso até ter dúvida onde é a divisa do município de Bueno Brandão com outros, porque eu não gravo todos os limites do IBGE, mas mais ou menos eu sei. Mas sabe como que eu vejo aonde que é a divisa? O modo de se fazer a estrada. Eu vou citar um exemplo. A estrada que dá acesso a Cachoeiro dos Luiz foi feita dia 10 de fevereiro. Eu acompanhei o serviço. Nós estamos dia 26 de março. Há mais de uma semana a estrada já está em situação difícil novamente. Ou seja, o problema não é só o maquinário. O problema também é humano. Se nós não alterarmos o modo de fazer as nossas estradas, se nós não olharmos a água e não aprendermos com ela, ela vai nos dar surra o resto da vida. O maquinista olha para você, ele não fala, mas fala pelas costas. Eu tenho 30 anos de serviço. Opa, desculpa, amigo, você está totalmente por fora, você faz 30 anos, as estradas não estão servindo, quer dizer que você está fazendo errado. A verdade é essa. Eu me magoa falar isso, não gosto de falar. E mais, a vereadora Miriam conversou comigo semana passada sobre a questão de alguns servidores que trabalham dentro, só para encerrar. Hoje eu fui lá e fiquei verificando por uns 50 minutos, uma hora o serviço. O servidor ele fala para provocar a gente. O meu serviço hoje é esse aqui e vou esperar às 5 para ir embora. Amigo, o teu tempo está contado se você não se adequar dentro da administração pública. Chega. Se você não tem vontade de trabalhar, peça o boné e vá fazer outra coisa. O serviço público é amor. Você tem que ter amor no fazer. A verdade é essa. Eu posso estar sendo até irônico, utópico. Eu faço porque eu gosto do meu município. Eu quero o melhor para o meu município, para a minha população. Eu faço parte da população. Então, se você não está contente, peça para ir embora. Se, porventura, e o município, o executivo, tem que tomar providência dentro das medidas cabíveis, legais, para junto a esse funcionário também. Então, para esse funcionário, eu já pedi as providências. De maneira informal, eu já pedi. Obrigado. Não havendo nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.